Chapecó, e nós seguimos falando sobre suor e chulé. Tem bastante participação do pessoal que está em casa. Se der tempo, você pode ir participando com a gente ainda. Deixa eu começar aqui. O Evandro, do EFAP, está dizendo que o programa está muito bom. Evandro, obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Olá, sou a Sandra Gaboarte, do Desbravador, e a minha filha, quando ela usa tênis, o pé dela fica com odor e agora o pé dela começou a descascar. O que pode ser isso, doutora? Aproveitando, fugir um pouquinho do assunto. Sandra, obrigada pela participação. Então, tem várias causas para descamação. Pode ser fungo, pode ser um eczema e até mesmo algumas bactérias podem dar escamação com odor. Tem que dar uma olhadinha. É. Ou continuar, tentar fazer a higiene. Higienizar com bastante sabonete, soluções antissépticas, calçados arejados. O seu Adão Amaral de Xanxerê, que sempre está participando com a gente. Seu Adão, um beijo pro senhor. Ele está perguntando, gostaria de saber por que que ele tem um suador à noite. Se a pessoa sua mais à noite, provavelmente na hora de dormir. Aí a gente teria que saber se esse suor sempre foi à noite, se ele sempre teve esse padrão de suor, uso de medicamentos e talvez investigar a presença de alguma doença. Tem doenças, tuberculose, algumas doenças que podem dar suor noturno. Teria que avaliar, então, individualmente. Tem que procurar ajuda. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, meu filho usa botinas para trabalhar e um dos pés dele se enche de bolhas por baixo na sola do pé. Será que é devido a um acidente de moto que machucou a perna um pouco em cima da panturrilha? Obrigada. Não se identificou, mas obrigada pela participação, doutora. Tem alguma relação com o acidente? Talvez... Se foi no lado daquele pé que acidentou e no outro está normal, pode sim ter relação de ter mais ou menos suor após alguma lesão de nervo, pode sim. E também tem outras causas dermatológicas de bolinhas no pé, né? Como fungo, como infecção bacteriana. E geralmente é nos dois pés ou pode ser só num? Às vezes é só em um também. Também. E isso contamina? Pode contaminar o outro pé ou outra pessoa da casa, por exemplo? A gente fala assim que o fungo ele existe no ambiente. Então, se você for usar um banheiro em que uma pessoa com um fungo tomou banho, aquela água potencialmente pode ter esse fungo também. Tem que cuidar, então. Oi, sou a Fernanda. Fernanda, obrigada pela participação, obrigada pela audiência. Ela está fazendo uma pergunta interessante. Eu gostaria de saber se os bebês têm chulé. Não é muito comum, mas pode. É mais, como eu falei, mais comum começar na adolescência, né? As hiperidroses palmares, axilares, palmoplantares. Mas pode sim. Pode ter um mau cheirinho ali também pela mesma causa dos outros. Pela mesma causa, maceração da queratina, bactériazinha. Porque a gente até comentou, não sei qual foi a outra entrevista que a gente fez assim, mas que os pais, as mães, as avós principalmente, costumam agasalhar muito os bebês, né? Então, pode ser isso, às vezes no inverno chega a colocar 2 meinhas, mais um sapatinho, e isso pode causar. Pode causar também. Os bebezinhos também não estão isentos do chulé. Deixa eu ver, tem mais gente digitando, deixa eu ver se tem a ver com o nosso assunto. Meu nome é Ayrton Viequins, que eu acho que fala assim. Ayrton, obrigada pela participação. Ele está falando, tenho muito chulé, uso tal que não adianta. O que eu faço? Parabéns pelo programa. Ayrton, obrigada pela participação e pelo elogio também. Doutora, vamos repetir o que a gente já falou no primeiro bloco, né? Talvez as pessoas tenham ligado a TV um pouquinho depois, para a gente evitar o chulé, principalmente. Então, num primeiro momento, você pode usar calçados mais arejados, com sola em couro e evitar borracha, lavar com bastante sabonete, procurar um sabonete antibacteriano para a higiene diária dos pés pode ajudar também. E se mesmo assim não resolver, aí procurar um dermatologista para prescrição de alguma pomada especial antibacteriana e outros tratamentos que visem a diminuição desse chulé, desse excesso de suor, se for o caso. Isso para todo mundo, né? Para todo mundo. Até para quem não tem, para evitar, né? E para estar em dia com a saúde. Cuidado ali, né? diário. Uma outra coisa, tem gente digitando aqui, pessoas estão digitando ainda, vamos esperar aqui. Ó, tem aqui. Não, tá continuando a digitar. A gente estava falando, né, porque antes da gente começar a falar sobre os maus cheiros, né, lá na segunda-feira a gente mostrou algumas pessoas na rua. Eu perguntei para elas o que é pior quando ela sente na outra pessoa, né? O mau hálito, o chulé ou o cheiro de suor. A maioria ficou dividida ali entre o mau hálito e o cheiro de suor, né? Principalmente em ônibus, às vezes no trabalho.
E aí a gente tem aquela brincadeira assim que o desodorante venceu, né? Isso realmente existe? O desodorante venceu? Tem que trocar? Como é que funciona para sempre estar em dia ali com o cheirinho? O desodorante, ele, dependendo do tipo de suor, da quantidade e do odor que a pessoa tem mais ou menos predisposição a ter, tem que reaplicar. E não esquecendo que não só reaplicar, como higienizar a axila. Então, a higiene com sabonete, talvez várias vezes ao dia, pode ser auxiliar. E depois o desodorante, né? Porque a gente algumas pessoas até citaram onde que trabalhavam e tal, né? Porque geralmente as pessoas que trabalham um trabalho mais pesado. E aí, assim, tem aquela vergonha de dizer pro colega de trabalho, para alguém que mora junto, que tá com aquele cheiro. Então a pessoa tem que tentar prevenir, né? Exatamente. Talvez levar um sabonetinho para no trabalho e reaplicar o desodorante, né? E reaplicar o desodorante. Tá certo. Tem uma perguntinha aqui. Os adolescentes, principalmente os meninos, estão mais propensos ao suor? A gente já falou que os meninos em axila podem estar mais propensos ao odor, especialmente pela presença de pelos. E nos pés, o hábito do menino pode também favorecer, porque ele usa muito tênis, faz bastante atividade física. Às vezes ele coloca aquela meia de manhã e vai tirar à noite. Eu tinha uma outra pergunta aqui agora, né? Daí não tem como, né? Aí não há meia que aguente, né? Aí... Doutora, tem várias perguntinhas aqui ainda. Eu quero lembrar que amanhã a gente vai falar sobre hiperidrose, né? O suor excessivo. Doutora Karine, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima.